Sejam Boa tarde. bem-vindos à nossa eletiva, todos. Espera um pouco, que a minha filha está falando. Oi? Pessoal, antes de aproveitar enquanto a Maria Clara se acerta lá, lembrar vocês que nós fizemos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa eletiva PES Anatomy, professor Luizão, a professora Maria Clara. Seria legal também eu só avisar que a gente fez lá para vocês, tem lá no Classroom, então tem uma outra sala que a gente criou. A gente já adicionou muitos de vocês, alguns já entraram, já aceitaram o convite, tá? Então, quem não aceitou é só entrar, o mesmo jeito que entra no Classroom para a sala de aula de vocês. Se vocês verem lá no início, tem uma outra turma, né? Que é a turma da eletiva do PES Anatomy. Então, se vocês aceitarem lá o convite, né? Vai aparecer um convite para vocês aceitarem, tá? É só ir no cantinho superior esquerdo lá, minhas turmas, vai ter duas agora, vai ter a sala de aula de vocês e da eletiva do PES Anatomy. Aí vocês podem aceitar, que também a gente está colocando lá eu coloquei o link né, para quem podia acessar, o Marquinho entrou até pelo link de lá do Classroom, e a gente vai colocar também as aulas gravadas lá também, tá bom? Pode até colocar para gravar aqui, né, Luiz? Ah, já colocou, já. Já coloquei, já está gravando, isso. Tá. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês, então, para a gente começar aí as boas-vindas. Estão vendo, né? Pessoal, eu peço assim que quem está num lugar silencioso em casa pode deixar o microfone ligado para vocês poderem participar pelo áudio, tá? Porque como eu estou apresentando, eu não vou conseguir ver o chat. Mas se precisar, eu leio o chat aqui, viu? Tá. É que eu tô na escola, Tônia. Bom. Tô do meu lado. Então, gente... Deixa eu só avisar, Maria Clara. Oi? Deixa eu só avisar, eu vi aqui a presença, acho que já saiu. Deixa eu desligar minha câmera aqui. Não. Do Jonathan, mas ele está em outra eletiva. Eu já passei para ele, mas ele entrou de novo na sala aqui. Mas beleza, acho que ele já saiu. Bom, o Luizão já falou, né? Eletiva PES Anatomy. Eu, então, professora Maria Clara e professor Luizão somos os responsáveis, né? Eu queria dar boas-vindas a todos e eu queria saber aqui de quem está aqui, quem estava na PES Anatomy lá de 2019. Alguém que está aqui estava? Não. Na lista eu sei que tem, mas acho que a pessoa não deve estar, mas a pessoa acho que não deve estar aqui agora. E eu queria saber também quais as expectativas de vocês em relação a essa eletiva, se tem a ver com o projeto de vida de vocês, aqui, as expectativas, né? Se tem a ver com o projeto de vida de vocês, o que vocês esperam, sugestões, o que vocês me dizem? A menina tem que se tá treinando. Desculpa, não ouvi. Fala um pouquinho mais alto. Acho que ele desistiu de falar. Vamos lá, gente, coloca umas expectativas aí, o que vocês esperam da PES Anatomy, sobre o que ela vai falar, como isso pode ser legal para vocês. Ele saiu do... Desliga o microfone, velho. Eita, caiu minha conexão aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estava até falando que
para lembrá-los, né, que as eletivas, elas são um momento principalmente a gente tem um momento para ligado ao projeto de vida de vocês. Então, o pessoal que curte essa área um pouco mais da saúde, né, da saúde, que pretende, né, estudar para esse lado aí. Então, assim, veio também para a nossa eletiva. Mas, assim, quais são as expectativas? O que vocês esperam? Enfim, é essa a pergunta. Vamos lá, moçada. Eu espero aprender mais sobre a área que eu quero trabalhar no futuro, porque eu quero fazer medicina. Que legal. Legal. A gente está vivendo um momento em que os profissionais da área da saúde estão sendo, por um lado, muito bem vistos, né, como heróis, dentro dessa situação toda que a gente vive. Por outro lado, a gente também está conseguindo ver que essa profissão coloca a pessoa numa situação bem vulnerável, né, no sentido de estar exposta, né, e também passam a ser reconhecidas outras profissões que não a do médico especificamente, como, por exemplo, as enfermeiras e os técnicos de enfermagem, que são, na verdade, quem estão em contato com os pacientes, né? Quem está em contato com os pacientes, porque o médico, ele avalia os resultados, ele pede exames, ele prescreve medicações e tal, mas quem dá a medicação, quem está ao lado do paciente, quem limpa, quem manipula tudo, são esses outros profissionais, né? Então, também estão sendo valorizados nesse momento, valorizados pela sociedade, infelizmente não financeiramente, né? Mas estão sendo também valorizados pela sociedade. Gente, já que ninguém aí, além dessa contribuição quis se manifestar, então, para começar, a gente pensou em fazer um diagnóstico do conhecimento de vocês sobre o corpo humano. Então, o Luizão vai colocar no chat um link para vocês clicarem e fazerem aí um quiz de perguntas sobre a função dos sistemas do corpo humano. Então, vai ter lá sistema respiratório, aí você tem que assinalar a função do sistema respiratório, tá? Você já pôs lá, Luizão? Já tá aí, ó. Pessoal, o link é esse aí, ó, que eu coloquei no chat. Vocês podem clicar e começar fazendo o quiz aí. Eu vou parar de compartilhar para poder ter acesso aí aos resultados, tá bom? Só para eu ver quem está participando ou não. Posso fazer também, Maria Clara? Pode. Professora. Oi. O meu celular, ele não tá conseguindo entrar no link porque não tá funcionando o Google. Eu tava fazendo as atividades com o celular do meu pai, ele não chegou ainda. Acho que não tem como eu fazer. Tudo bem, depois, se você quiser, me procura no WhatsApp, que eu posso também te mandar o link por lá, tá bom? Só que eu coloquei ele para fechar hoje, se não me engano, às 5 horas da tarde. Qualquer coisa, depois eu altero, abro de novo, só para você ver, tá? Tá. Chegou mais gente aí. Ó, eu vou pôr de novo. Quem chegou agora aqui? Acho que foi a Fernanda. A Fernanda, seja bem-vinda, tá? Ó, a gente já começou, eu vou colocar de novo o link no chat. Aí, ó, é um quiz, tá? Inicial. Não tá conseguindo? A Rayane tá falando que não conseguiu entrar no link. A internet aqui no ônibus tá horrível. Ah, é verdade, você tá no ônibus, né? Tá. Bom, tudo bem. Tô. Tá pipocando, né? Ixi, bastante gente não tá conseguindo. O que será que aconteceu? O meu entrei normal aqui. O meu também entrou normal aqui. É um quiz tipo daquele do carnaval.
Isso, perguntinhas. Olha lá. Vamos lá, gente. Qualquer dúvida aí em relação ao quiz, vocês gritem. Já errei a primeira. Ó, tô fazendo o quiz lá, hein? Vai lá, senão acaba o tempo. Olha o barulhinho. Agora eu acertei. Ixi, errei de novo. Errei de novo. Tô mal de biologia, hein? Nossa, ninguém acabou ainda. Pô, tô na 4 ainda. Coisa lenta aqui. Luiz Felipe está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Eu só ganho pontos nos bônus, porque nas perguntas é difícil. Acredito, Luizão. Ah, agora sim. Tô fazendo 700 pontos, hein? Ixi, vai ganhar então. Eu não passei do 300 ainda. O Gabriel tá em primeiro, porque acho que foi o único que terminou por enquanto. Vamos ver. Acho que ele copiou de mim. Ah, danado. Mas o seu resultado ainda não apareceu nada aqui. Eu tô na pergunta 6 ainda. O Gabriel errou só a pergunta 6 do sistema endócrino. É que eu tô agora. Vamos ver se eu acerto. Aê! Faz tempo que eu estudei isso, eu não lembro.
Travou, Gabriel? Ah lá, agora tem duas. Ó, o Marcão. Não é Marcão agora, não é Marquinho? Marcão está Eu em achei fácil. segundo. Está em segundo, Marcão. Você, deixa eu ver. Você errou a 10. Oh, mas esse daí é caô, velho. Ficou sem tempo, eu fiquei em choque e cliquei no errado. Ficou em choque? Eu também ficaria, porque eu não enxergo bem. Começa a ver aquele monte de coisa para ler. Ah lá, o Gabriel falando que está muito rápido, realmente. Próxima vez eu aumento o tempo. Mas é 30 segundos, é bastante tempo. Ó, Gabriele também já terminou. Os dois, o Raul também terminou. Isso, eu tô atrasado então aqui, tô na... A Gabriele também acertou 9. O Matheus e a Gabriele erraram 2. No susto. Ó, agora a Fernanda fez, Maria Letícia. Quem mais que eu não falei aqui? O Luiz. É você, Luizão? Não, acho que é o Luiz Secolim. Ah, Eu tô no 10 ainda. o Gabriel Felipe está em primeiro ainda, o Luiz está em segundo. Marcão caiu para terceiro. Ah, vou passar esses caras, vamos ver. E eu não sabia a resposta, hein? A última. Verônica está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Não, Tá bom, deixa eu atualizar apertei aqui. sem querer. Ué, Eduarda, você falou que você terminou, mas eu não recebi a sua resposta aqui, não. Ah, é porque eu saí. Ah, tá. Eu acho que eu não confirmei, né? Pronto! Vamos ver. Luiz Otávio, Luiz, cadê você aqui, Luizão? Não veio você. Terceiro. Olha, perdi Ficou em terceiro. Perdi pro Gabriel, pro Luiz. Os caras são fera, meu. E o Marcão ficou para quarto agora. Tem mais alguém fazendo? Tudo que vai e volta nessa família, pode deixar. O Gildo tá fazendo, é que ele saiu da live rapidinho. Não, rapidinho não, só sem querer. Ah, tá. Ó, tá aqui por enquanto, tá Gabriel Felipe, Luiz, Luizão, Marcão, Maria Letícia, Luiz Otávio, Gabriele, Fernanda e Raul. É a ordem. Nossa, eu tô lá pra nono. Vai passar eu, Fê. Eu errei várias. Isso, agora
Eu ganhei ponto nos bônus. Agora Lauane e Raul. Lauane entrou em nono. Lauane entrou e o Raul foi para 10º. Esperar mais alguém? Tá fazendo? Nós estamos em 13 alunos e mais os 2 professores, 13. Tem 10 respostas. 2 não conseguiram entrar ou foram 3? Agora entrou mais o Luiz Felipe, também entrou. Tá ligado, velho. Era ele que tava fazendo. Ah, ele que estava fazendo? Ah, tá. Deixa eu ver aqui se apareceu. Luiz Felipe ficou em 7º. Muito bem. Medalha de bronze para mim. Podemos continuar, então? Ó, deixa eu apresentar aqui, eu vou mostrar para vocês a classificação final. Estão vendo? Sim. Olha lá, Gabriel Felipe, Luiz, Luizão, Marcão, Maria Letícia, Luiz Otávio, Luiz Felipe, Gabriele, Fernanda, Lauane e Raul. Deixa eu atualizar, ver se de repente aparece mais alguém. Aqui. Ô, Luizão, fala isso, eu tava usando o aplicativo ilícito, né? Não. Eu ganhei, eu só acertei ponto nos bônus, porque das questões errei várias. Ô, louco, eu acertei todas, eu peguei 200, velho. Como que você pegou tanto assim? Sei lá. A questão que vocês mais erraram foi a 6, que é do sistema endócrino. Ô, louco, nunca O Luizão, cadê o Luizão? Ah, o Luizão errou 2 questões só, Luizão. 2. Vamos lá. Então, a ideia de hoje, então, é fazer esse geralzão para vocês, que foram essas perguntas aí de todos os sistemas do corpo, para a gente rever justamente isso, e a partir, então, da próxima aula, a gente começar a ver especificamente alguns desses sistemas. A gente já pensou em um primeiro que a gente vai falar, mas vocês podem sugerir outros, tá bom? Depois, tá? Então, a gente vai falar de todos esses sistemas. Então, começando aí pelo sistema circulatório, tinha lá qual a função do sistema circulatório? A função do sistema circulatório é transportar coisas, então é transportar. Olha lá no nosso corpo como que está distribuído o sistema circulatório. Então, eu tenho o coração que bombeia tudo, né, bombeia o sangue, e eu tenho vários vasos sanguíneos, né, que são, então, os canos, né, vamos dizer assim, por onde as coisas vão circular. Por que será que tem vermelho e azul aqui? Alguém sabe? Por que tem uns vasinhos que são vermelhos e outros que são azuis? O que eles representam? Circulação do sangue e do oxigênio? Sim, mas o que não está errado, mas o que representa o vaso vermelho e o vaso azul? Você também pode participar, Luizão. Ah, posso falar? Eu acho que eu sei. Ué, se ninguém responder, você pode. Eu acho que, pelo que eu lembro... Você acha que não sabe? Eu sei. Um é que vai para os órgãos e os outros é que volta o sangue, não é? As artérias e as veias. Isso, então, o vermelho normalmente representa, não quer dizer que no nosso corpo a cor seja essa, tá? Mas normalmente o vermelho representa as artérias e os azuis representam as veias, tá? Agora, e o que ele falou ali também tá certo, né? Sai do coração pela artéria, sai do coração não, né? Sai do pulmão, aí vai para o coração, e aí vai para o corpo. Ela já estava esperando ele falar.
Vai para o corpo, pelas artérias, e depois volta pelas veias. Agora, aqui, repara, essas artérias aqui... Aí, ô, 12h45 você que fala. Eu não entendi nada. Vou deixar o microfone. Aí, repara que essas artérias aqui, elas acabam no nada. Então, como é que esse sangue vai voltar pela veia? Então, na verdade, tem uma parte aqui do sistema circulatório que não está representada, que são os capilares, que são os vasos sanguíneos mais fininhos, que é justamente onde acontece a troca de substâncias, né, do sangue para as células do nosso corpo. Então, o sistema circulatório, qual a função dele, então? Transportar coisas. O que ele transporta? Oxigênio, gás carbônico, né? O oxigênio para as células, o gás carbônico para o pulmão, para a gente jogar fora, o alimento para as células, os hormônios também são distribuídos pelo corpo até chegar às células que eles têm que atuar, células de defesa, que ficam patrulhando o corpo, anticorpos, que também servem para defender, água e excretas. Excretas são coisas que a gente tem que jogar fora. Tá, então, basicamente, sistema circulatório, função, transporte de coisas, tá bom? Não vou entrar em detalhe em cada um, vou falar basicamente a função, né? E o sistema respiratório? O sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas, então, troca de gases, não é pum, né, que eu tô falando, são trocas gasosas. Quais gases? Então, retira gás carbônico do corpo, né, retira gás carbônico do corpo e coloca oxigênio na corrente sanguínea. Então, nosso corpo precisa de oxigênio para fazer respiração celular, mas a respiração celular produz gás carbônico que tem que jogar, a gente tem que jogar fora porque ele é tóxico, né? Então, ele vai para o sangue leva até o pulmão e a gente coloca para fora, tá? Vamos lá, para o próximo aqui. Sistema digestório. Então, para que serve o sistema digestório? Serve para quebrar o alimento em partículas menores. Então, eu como, né, para levar alimento para todas as minhas células. Esse alimento vai lá para o estômago, começa a digestão, tudo, vai para o intestino delgado, depois intestino grosso, tal. Então, eu quebro esse alimento em partículas menores para que eles possam ser absorvidos e enviados para a corrente sanguínea. Então, eles estão lá no intestino, eles começam a ser enviados para a corrente sanguínea, e o sangue, que a gente já viu lá que serve para transportar, o sangue transporta para todo o corpo aquele alimento, tá bom? Além disso, claro, o sistema digestório acaba tendo que eliminar os restos da digestão das nossas fezes, tá bom? O sistema nervoso. Qual a função do sistema nervoso? A função do sistema nervoso é receber e processar informações. Então, o sistema nervoso é capaz de perceber estímulos, não só na nossa pele, que é cheia de terminações nervosas, mas também dentro do nosso corpo. Então, o sistema nervoso recebe esses estímulos, envia ao centro de comando, vamos dizer assim. Esse centro de comando pode ser a medula espinhal ou então o cérebro, e esse centro de comando vai processar essas informações e emitir uma resposta. Então, por exemplo, se eu recebo a informação de que meu corpo está sem alimento, então essa informação vai chegar lá no cérebro, o meu cérebro vai produzir o quê? Uma sensação de fome, por exemplo, tá bom? Que faz com que a gente vá procurar um alimento. Tá, então, ele recebe e processa informações. Ah, mas ele não é responsável também pelos sentimentos, dona? Mais ou menos. Eu diria que o sistema nervoso é mais responsável ali pelas lembranças e tal. Mas a parte emocional, ela está mais relacionada ao sistema endócrino do que o sistema nervoso. Mas os dois trabalham juntos, tá? Sistema endócrino. O que é o sistema endócrino, gente? Gente, o sistema endócrino, ele é formado pelas glândulas endócrinas do nosso corpo, ou seja, glândulas que produzem substâncias que são jogadas na nossa corrente sanguínea. Quais são essas substâncias? São hormônios,
tá? Os hormônios que são produzidos pelo sistema endócrino. E para que servem esses hormônios? Esses hormônios regulam todas as funções do nosso corpo, junto com o sistema nervoso. Então, eles atuam juntos, tá? O sistema endócrino e o sistema nervoso atuam juntos para controlar as funções do nosso organismo. E o sistema excretor? O sistema excretor, ele é responsável pela eliminação de substâncias tóxicas produzidas pelo metabolismo. Então, por exemplo, a nossa célula vai receber lá alimento, né, que veio da digestão, pela corrente sanguínea, chegou até as nossas células, vai receber o oxigênio também, que vai chegar pelo sangue, vai fazer todo o metabolismo celular lá, com respiração celular, produzir as substâncias que tem que produzir e tal, e todo esse metabolismo produz algumas excretas, alguns lixos, restos, né? E esses restos são jogados na corrente sanguínea, eles não podem ficar circulando na corrente sanguínea. Então, esses restos têm que ser eliminados, eles são eliminados pelo sistema excretor. Então, o que é ruim para a gente, o que é impuro para a gente, é eliminado pelo sistema excretor, e não pelas fezes, tá? Não confundam. As fezes são restos da nossa alimentação, não são lixo produzido pelas nossas células. O lixo produzido pelas nossas células são eliminados pelos rins, né? Então, o rim filtra o sangue e produz a urina. Então, e a urina, lógico, é jogada para fora. Aquela pessoa que tem problema renal, que precisa fazer hemodiálise, por exemplo, o que acontece com ela quando ela tem um problema renal? Ela fica com essas toxinas no sangue, e o sangue dela fica, digamos assim, sujo, tá? E isso aí pode causar, então, uma intoxicação forte no corpo dela, e uma hora vem a falecer se nada for feito, tá bom? Além disso, o sistema excretor regula a pressão arterial. Como assim? Né? Aí até o Luizão pode fazer um parênteses em relação à pressão, acho que ele vai falar mais no fim, mas a pressão arterial, de que forma ela é regulada pelos rins, né? Os rins, eles conseguem perceber alguns hormônios liberados lá pelo nosso sistema endócrino para aumentar ou diminuir a pressão arterial. De que forma? Vamos pensar, o nosso sangue, ele circula nas veias, certo? Pensa numa torneira, que você coloca lá a mangueira, né, para regar, lavar o quintal, e aí você abre a torneira e fala assim, tá com pouca pressão, aquela aguinha que sai xoxa, né, fraquinha, ou então você abre a torneira e está com muita pressão. Então, os nossos vasos sanguíneos, eles têm uma pressão máxima que eles podem suportar. Então, não pode estar muito alta essa pressão. E por que não pode estar muito baixa essa pressão? Porque o sangue fica circulando muito lentamente e quando o coração para de receber sangue o suficiente, ele pode parar de bater. Então, essa pressão tem que ser regulada. Como que o rim regula isso? Ele regula aumentando ou diminuindo a quantidade de água no nosso sangue. Então, se eu estou com a pressão alta, o meu rim percebe, aliás, os meus vasos sanguíneos têm receptores mecânicos mesmo, que percebem o aumento da pressão no vaso sanguíneo, tá? Emitem uma informação para o sistema nervoso processa essa informação e faz com que esse hormônio diurético seja produzido. Esse hormônio diurético vai atuar lá no meu rim, aumentando a produção de urina, aumentando a quantidade de água que eu jogo fora. Então, vai tirar um pouco de água de circulação dos meus vasos sanguíneos, diminuindo a pressão. Então, muitos remédios que diminuem a pressão, né? Muitos remédios que as pessoas tomam aí, os hipertensos tomam, são diuréticos, ou seja, fazem a pessoa jogar mais água fora, tá? Para diminuir a pressão. E o sistema reprodutivo, o sistema reprodutor, obviamente, é responsável pela reprodução. Claro que eu tenho diferenças específicas aí
em relação ao corpo feminino e ao corpo da fêmea, né, e ao corpo do macho. Então, o sistema reprodutor da fêmea, ele tem funções específicas que vão, além de produzir o óvulo, garantir o desenvolvimento do bebê e tal, tudo no útero, e, por fim, colocar ele para fora. Já o sistema reprodutor masculino tem, basicamente, a função de produzir o espermatozoide, né, e garantir com que esse espermatozoide seja colocado dentro do corpo da mulher. Para isso, então, o pênis, né? Dúvidas? Não. O sistema esquelético, né? Para que serve o nosso esqueleto? Ele serve, claro, para movimentar e sustentar o corpo. Se a gente não tivesse esqueleto, a gente seria mole, né? E as articulações fazem com que o nosso corpo se movimente de forma específica. Eu não consigo dobrar meu antebraço, né? Eu consigo dobrar meu braço só aqui no meio, no cotovelo, no pulso e no ombro. Eu não consigo dobrar no meio desses ossos aqui. Por quê? Porque eu não tenho articulações. Então, o sistema esquelético garante essa movimentação coordenada e organizada do nosso corpo, além de sustentar, claro. Uma coisa interessante aí que muita gente não sabe é que o nosso sistema esquelético, ele é responsável também por produzir células sanguíneas. Então, o nosso sangue, ele é produzido dentro dos ossos longos, tá? Principalmente esses maiores ossos aqui, o fêmur, do nosso corpo, lá dentro, na medula, né? Vocês já comeram um frango, né? Uma coxa de frango? Você quebra o osso no meio, tem aquela partezinha cinza no meio, que é uma delícia de comer, que é o tutano, né, eu gosto, pelo menos, que é essa parte aí do osso, né, a medula óssea, responsável pela produção de sangue. Não confunde medula óssea com medula espinhal. A medula óssea produz sangue, medula espinhal é sistema nervoso, tá? Além disso, os ossos protegem órgãos importantes. Então, eu tenho aqui o crânio, que vai estar protegendo todo o encéfalo. Eu tenho também a caixa torácica, que vai estar protegendo os pulmões e o coração, tá? Sistema muscular, para que serve? Bom, o músculo, obviamente, ele serve para movimentar o corpo e sustentar e preencher também, porque é importante que tenha o preenchimento, tá? Então, o músculo é feito por fibras, né, células. Dentro dessas células tem fibras musculares e elas conseguem se contrair, então diminuir o tamanho delas fazendo contração muscular, tá? Então, ela é responsável aí pelo movimento do corpo, tá? O sistema imunológico, tão falado aí durante a pandemia, ele é responsável pela proteção do nosso corpo. Então, é ele que vai fazer o patrulhamento do nosso corpo, defender o nosso corpo contra os agentes externos e internos também, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma célula, por exemplo, o que é o câncer? O câncer é uma célula mutante, né? É uma célula mutante que teve uma mutação específica que faz com que ela se multiplique muito e perca sua função, né? Então, se essa mutação que gerou esse câncer produzir uma célula que meu corpo consegue perceber que é uma célula estranha, o meu próprio sistema imunológico é capaz de eliminar esse câncer. Então, todo mundo tem mutação no corpo, né? Células mutantes. Mas muitas vezes o nosso sistema imunológico, ou o próprio controle celular, é capaz de eliminar isso, tá? Então, também, ele é capaz de reconhecer quando eu recebo uma transfusão de sangue com sangue que não é compatível com o meu, por exemplo. Então, ele precisa saber reconhecer o que é meu e o que não é meu, tá? O sistema imunológico. Professora, Oi? Para que serve o baço, além de nada? Além de nada, ele produz células sanguíneas também. Além de não deixar nós correr, né, velho? Você não pode comer o bebê antes de correr. Ah, então é por isso que dói. Se eu comer o... Calma, não entende. Se você come ou bebe alguma coisa antes de fazer exercício físico, realmente dói.
Mas se não, não. Você precisa comer alguma coisa rica em energia quando você vai fazer um exercício. Só que tem que ser com o tempo, né? Você não pode comer ou beber alguma coisa e logo fazer, que aí você vai ficar com dor. Ah, tá. Tá? O sistema linfático, ele está muito relacionado com o sistema imunológico, tá? Mas a função principal dele, o que é o sistema linfático, que é muito pouco falado, né? A não ser a drenagem linfática que a gente escuta, né? O que é o sistema linfático? É um conjunto de vasos, assim como os vasos sanguíneos, tá? São vários vasinhos que espalhados pelo corpo. Para que serve, né? A circulação sanguínea, ela perde muito líquido no meio das nossas células. Então, os vasos sanguíneos, eles perdem muito líquido no meio das nossas células. O sistema linfático, ele consegue pegar esse líquido de volta e colocar na corrente sanguínea para circular, tá? Além disso, o sistema linfático é responsável também, junto com o sistema circulatório, pelo transporte de células sanguíneas, células de defesa e anticorpos. Então, ele está relacionado com a parte de defesa do corpo e com a manutenção, aí, o gerenciamento desses líquidos corporais. Então, se eu tenho um problema aí linfático, por exemplo, na minha perna, né, esse sistema linfático não está funcionando muito bem, todo o líquido que é perdido do meu vaso sanguíneo nos tecidos, aqui no meio das minhas células da minha perna, vão ficar aqui, porque o sistema linfático não está funcionando. Aí a pessoa vai ficar com a perna inchada. Aí ela vai lá fazer a drenagem linfática, que vai favorecer e estimular o meu sistema linfático para que ele volte a funcionar. Então, a drenagem linfática, ela não emagrece a pessoa, ela só faz com que o sistema linfático volte a funcionar e essa pessoa não tenha mais edemas, não fique inchada, tá? A drenagem linfática é muito boa e muito bem usada no caso de lesões. Então, a pessoa fez uma cirurgia e vai ficar inchada. Então, você faz drenagem linfática para que esse líquido seja, então, que volte para a circulação, né? Volte para o sangue. A pergunta que não quer calar, o que o Luizão está fazendo aqui, né? O que o Luizão tem a ver com medicina e o que matemática e física tem a ver com medicina? Sua vez, Luizão. Ah, legal. O que tem a ver, né? A gente viu aí várias coisas. Na verdade, a biologia explica muito bem tudo isso, né? Mas as outras ciências, elas também fazem parte um pouquinho de cada uma aí, né? Um pouquinho de cada parte, né, do sistema. E a gente vai usar um pouquinho, né, a química, a física e a matemática também, né? Então, a pergunta é o que tem a ver, né? A gente pode começar, claro que hoje a gente está dando uma geral, né, do que a gente vai tratar, depois mais especificamente, cada caso a gente vai tratar vários deles, né? Mas de um modo geral, eu vou dar 2 exemplos aí, um de matemática e um de física, para vocês entenderem. Pode falar? Pode. Matemática, por exemplo, a gente pode perceber que no uso de medicamentos, né, quando você vai lá no médico e ele receita algum medicamento, isso tem que ser bem controlado, né? Então, precisa se fazer o uso, né, da proporcionalidade, né? Então, aí a gente pegou um exemplo, do antibiótico. Então, ele fala assim, sabe-se que os antibióticos, né, devem ser receitados de acordo com a massa corporal. Eu não posso dar a mesma posologia para uma criança e para um adulto, né? As massas são diferentes, a gente chama de peso, né? Na física a gente sabe que não é correto. Porque, obviamente, toda a estrutura são outros tamanhos, outras proporcionalidades. Então, por exemplo, se a gente
tem uma criança que... Luizão, peraí, ó, só em relação a por que não receitar a mesma quantidade, né? Eu tenho uma capacidade metabólica numa criança que é completamente diferente da capacidade metabólica de um adulto. Então, pensa a quantidade de células que tem uma criança para metabolizar um medicamento e a quantidade de células que tem um adulto para metabolizar esse medicamento. Então, se eu coloco a mesma quantidade de medicamento numa criança que eu coloco em adulto, às vezes essa quantidade pode ficar tóxica para ele. Pronto. É isso aí. Exatamente. Aliás, a droga e o remédio e o veneno é a mesma coisa, só depende da proporção, né? Já diria o ditado. Então, vamos pegar, por exemplo, uma criança de 12 quilos, né, uma criança de 4 anos, 3 anos, não tenho ideia de tamanho, mas... E ela deve tomar uma proporção, olha lá, de 5 miligramas por quilo por dia. Então, veja quanta informação ali, né? 5 miligramas do quê? Do medicamento, né? Por quilo, pela massa do paciente que está tomando. E o tempo, né, em um dia. Então, durante 7 dias, ele tem que tomar essa proporção. E isso é feito, né, em 2 vezes, pode tomar essa quantidade aí em 2 vezes diárias, ok? Então, considerando que o medicamento é líquido, e o fabricante do remédio informa que a concentração do medicamento é de 6 miligramas para cada ml, então, quantos ml essa criança deve tomar? Então, veja quanta informação tem aí, né? A massa da criança, né? A informação do remédio, de quanto que ela pode tomar de medicamento por cada quilo dela, o fabricante que tem lá, o quanto que ele produz, quanto que vem nesse medicamento, né? Então, várias informações. Pode passar, por favor. Então, a primeira coisa ali, ó, é a gente usar uma matemática aí, a regra de 3, né? Se ele fala que 5 miligramas do medicamento para cada quilo, tá? Deixa eu ver aqui, acho que tem gente querendo entrar aqui. Bom, apareceu para mim aqui. Bom, então, a informação, primeiro, do remédio, 5 miligramas para cada quilo, massa corporal do paciente. Então, a gente já faz uma regra de 3 aqui, né? Se 5 miligramas equivalem a 1 quilo do paciente, quantas miligramas uma criança de 12 quilos pode tomar? Então, essa é a primeira regra que a gente faz, né? Medicamento aqui, a informação do medicamento embaixo da informação do medicamento e massa corporal também. Então, 5 miligramas para 1 quilo. X, quantos miligramas para 12 quilos? A gente faz aquela multiplicação em cruz. Então, 1 vezes X é igual a 5 vezes 12. 1 vezes X é X, 5 vezes 12, 60. Então, essa criança, no máximo por dia, ela pode tomar apenas 60 miligramas. Como a professora lembrou, pelo metabolismo dela, e isso é o máximo que ela suporta, né? Que poderia tomar, senão passa a ser um problema, tá? Como são 2 vezes, né, por dia, então a gente quebra isso pela metade. Então, cada dose, no máximo, a criança pode ingerir 30 miligramas do remédio, do antibiótico, ok? Então, a gente precisou aí da matemática para fazer essa proporção. E aí, pode passar isso. E aí a gente sabe, por dose, ela só pode consumir 30 miligramas. E o fabricante, né, produz lá 6, para cada ml, né? Ou seja, quantidade de líquido, né? Mililitros. Vem 6 miligramas em 1 ml, em 1 mililitro. Então, proporcionalmente, como a criança, outra regra de 3, como a criança pode, no máximo, na dose, 30 miligramas, qual é o máximo de ml? X. Né? Então, se 6 miligramas o fabricante diz em 1 ml, 30 miligramas, que é o consumo máximo, em X ml. Fazendo a regra de 3, 6 vezes X, multiplicação em cruz, né? É igual a 1 vezes 30. 6 vezes X é 6X, 30 vezes 1 é 30, o 6 está multiplicando aí, ele passa dividindo,
então esse X passa a ser 5 ml. Então a criança, no máximo, por dose, né, diária, aliás, são 2 doses diárias, né, 10 ml por dia, então 5 ml em cada dose. Então veja que isso a matemática, eu dei um exemplo, né, no remédio, e isso é muito comum nos hospitais, o paciente lá que tá sendo cuidado lá, os enfermeiros, eles têm que fazer essa posologia muito bem feita, né, para evitar qualquer problema. Sim, inclusive, Luizão, em todas as bulas a gente tem essa informação da posologia recomendada pelo fabricante, né? E não que eu goste de ler bula, mas eu sempre leio as bulas dos remédios, especialmente os remédios que eu dou para os meus filhos, né? E já aconteceu de médico se equivocar na posologia prescrita para o meu filho, né? E eu ter que fazer uma adaptação para que ele não recebesse tanto remédio. Então, realmente precisa tomar bastante cuidado, porque eles acabam fazendo muitas vezes assim no automático, né? Sim. É por isso que muitas vezes a gente compra, por exemplo, está com febre, aí a mãe, a avó, enfim, fala assim, ó, toma 5 gotas de dipirona, por exemplo, né? Por que 5 gotas? Para criança. Depende, porque para mim pode ser que eu tenho lá acima de 100 quilos, essas 5 gotas pode ser que não faça nada, porque meu tamanho, pelo meu peso. Mas, na verdade, o correto, a gente sabe lá que cada gota tem mais ou menos 1 ml, teria que ser muito bem definido isso já, né? Não é assim, eu vou dar 5 gotas e por isso que é perigoso, inclusive, a receita por conta própria, né? Sim, inclusive essa imagem que está aí, né, dando na colher, não é certo, que a gente não consegue medir direito na colher, né, Luizão? Então, sim. O certo é a primeira imagem, essa daqui, né, dando na seringa, tá? Sim. Que aí você mede certinho quanto você está dando. Dependendo da criança, eles odeiam, né, e cospe, é um horror. Agora, tem uns aqui em casa que gostam, né, tinha uma época que eles pediam, né, eu não posso ficar dando, né, imagina, ficar dando antibiótico para criança, de jeito nenhum, né. É uma estimativa, né. Legal. E na física, por exemplo, a gente pode falar sobre um pouquinho sobre a pressão atmosférica, né? Tem a ver, o que é a pressão atmosférica? A Maria Clara falou bem ali, né, a hora que ela falou das veias, né, sobre a pressão arterial. A gente vai usar essa parte de pressão bastante no sistema respiratório também, na parte também, né, da pressão arterial, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho o que é pressão na física, ela é toda a definição que você tem, uma força que você faz por uma área, né? E tem uma coisa, tudo que tem matéria que você está empurrando, por exemplo, você está fazendo força. E depende da área de contato que você faz nisso, né? Uma coisa, por exemplo, é você... o pessoal aí que gosta, né, de andar, por exemplo, de patins, né? Uma coisa é você andar com esse patins, por exemplo, né, no chão, no asfalto. Outra coisa é andar na areia. Você tem uma área de contato ali, a superfície diferente. O pessoal que anda, por exemplo, de esqui no gelo, né? Uma coisa é você pisar com os pés na neve, por exemplo. Outra coisa é com esqui. Por quê? Porque a área de contato, ela é diferente, né? E o ar, esse ar que a gente respira, ele também é matéria, e ele faz peso sobre a gente, tá? Embora a gente não perceba, porque nós já nascemos com essa condição de sofrer essa pressão do ar. Mas para vocês entenderem, tem as duas figuras, ó, e a gente percebe, por exemplo, assim, bem a grosso modo, imagina uma pessoa que está a nível do mar, em Santos, por exemplo, tá? Olha só a coluna de ar que está sobre ela, o peso do ar que está aí. Tem muito mais moléculas de ar sobre ela do que uma pessoa que está na cidade de São Paulo. Por quê? Por conta da altitude. Como ela está numa região mais alta, eu tenho menos ar
menos moléculas de ar, que a gente chama de coluna de ar, né? Na segunda figura aí está um pouquinho mais sobre a pessoa. E essa pressão, imagine o seguinte, a gente chama de pressão atmosférica, desculpa. O quanto que essas moléculas de ar estão pressionando a gente, ok? É como se a gente fosse realmente um objeto que está sendo esmagado pelo ar. A nossa estrutura esquelética, inclusive a professora falou, ela suporta inclusive isso, né? Para que a gente não seja esmagado por essa, como se fosse uma latinha de refrigerante vazia, que você aperta, né? O ar tem essa capacidade. Se você mergulhar, por exemplo, na água, quanto mais profundo você vai indo, uma hora a pessoa não consegue, porque os pulmões, eles estão sendo meio que mais esmagados mesmo, né? Bom, essa pressão, ela também vai influenciar no nosso corpo humano, né? Por quê? Porque esse ar, ele está pressionando tanto a parte nossa corporal ali, mas ele também está ajudando a entrar ar nos pulmões, por exemplo. Então, a respiração vai ser influenciada. A gente vai ver isso mais precisamente na parte de respiração, né? Mas para vocês terem uma ideia, uma pessoa que vive, por isso que se fala muito, né? As pessoas que vivem em regiões com 3 mil metros, 4 mil metros de altitude, né? Cidades que são bem nas montanhas, por exemplo, lá você tem menos ar, menos pressão atmosférica, automaticamente a atmosfera dificulta a sua respiração, porque ela não pressiona para ajudar nessa respiração. Então, a gente chama isso de pressão atmosférica, que tem tudo a ver com a física aí. Era isso. Certo? Espera um pouquinho que a minha filha está chamando aqui. Espera um pouquinho, Luizão, vai falando aí. Beleza. Tá presente. Então, a gente vê que a gente podia dar mais exemplos, e a gente vai fazer isso também, obviamente, quando a gente for falar mais especificamente de cada caso, né? Essa pressão, ela acontece, por exemplo, para a gente respirar, né? Porque a professora vai falar um pouquinho melhor lá no sistema respiratório. A gente precisa respirar, inspirar, né? Quando a gente respira, a gente absorve o oxigênio e devolve o gás carbônico. Então, entra oxigênio nos nossos pulmões. Só que é o seguinte, entrou no pulmão e aí? O oxigênio fica lá? Lá nos alvéolos pulmonares, tem que existir uma diferença de pressão. A pressão sempre, quem tem mais pressão ganha de quem tem menos pressão, sempre, né? Então, essa pressão influencia para empurrar, lá dentro do pulmão, ele empurra o oxigênio para as paredes, e essas moléculas de oxigênio, elas entram na corrente sanguínea, tá? Porque a pressão é menor. E automaticamente, quando você pressiona isso, o seu pulmão diminui a pressão, o corpo humano ele devolve isso em gás carbônico, aí volta. Então, por isso que a gente respira. A gente inspira o oxigênio e devolve o gás carbônico, né? Essa questão aí da pressão, os alunos já devem ter escutado muito, quem gosta de futebol, sobre aquela desculpa de jogar em altitude, né? Que não é, na verdade, uma desculpa, porque além disso que ele falou da entrada do oxigênio, que vai ser responsável pela liberação de energia nas nossas células, tem também, desculpa que eu saí para atender minha filha, não sei se você falou, a entrada do ar no pulmão, né? Falei. Então, eu tenho todo um movimento dos meus músculos intercostais e do meu diafragma para diminuir a pressão pulmonar para que o ar entre. Agora, se a pressão atmosférica está muito pequena, então esses meus músculos têm que fazer muito mais esforço para diminuir a pressão pulmonar, mais ainda para que o ar entre, né? Então, não é desculpa. Inclusive, você pode perceber, as pessoas podem perceber que as pessoas que vivem nessas regiões, o pessoal lá do México, lá na cidade do México, né,
os bolivianos, tal. O pessoal tem uma estrutura um pouco mais, sempre um pouco mais, parece que mais uma pessoa um pouco mais gordinha, assim, né? A musculatura dela sempre é uma pessoa um pouco mais rechonchuda, né? Por conta muito do pulmão, precisar fazer mais esforço para respirar, né? Sim, E o corpo, ele se adapta também com a quantidade de glóbulos vermelhos, né? Se você passa lá 2 semanas em altitude, a sua contagem de glóbulos vermelhos aumenta também para compensar isso aí. Legal. Bom, pessoal, então acabou nosso tempo, né? A gente já extrapolou um pouco. Semana que vem a gente vai falar de sistema respiratório, a gente vai começar com o sistema respiratório. Eu penso que assim que estão interconectados, primeiro, que seria circulatório, respiratório e digestório, mas a gente vai começar com o respiratório, tá? E a gente vai colocar lá no Classroom, porque eu penso, eu não estou muito afim de fazer um grupo de WhatsApp, mais um grupo de WhatsApp, a não ser que vocês falem assim, não, eu quero, né? Mas a gente vai colocar lá no Classroom não é uma atividade, é uma pergunta, né? Uma perguntinha assim, sobre qual tema especificamente dentro da área da saúde que você gostaria de que fosse tratado aqui pela gente, né? Aí a gente faz essa ligação aí com a área do Luizão, com a minha área, e tenta fazer aí o melhor para que todos gostem, né? E achem interessante. Tudo bem? O pessoal tá dormindo? Tudo bem? Beleza. Beleza. Bom, então é isso, gente. A gente não vai deixar nenhuma atividade específica, já fizemos aí o quiz. O quiz também pode ser colocado. Talvez eu tenha que criar um outro para que fique em aberto, né, Luizão? Para ser colocado lá no Classroom. Mas aí deixa eu te passar o link primeiro, tá? Que vou ter que criar um outro. E depois a gente coloca essa perguntinha: qual tema vocês gostariam que fosse tratado, tá? Que a gente tem algumas coisas aqui na mente, mas a gente quer sempre que vocês queiram, tá? Porque eletivo é para isso, tá bom? Pessoal, tudo de bom, bom final de semana para vocês, tá bom? Para vocês também.